Bom, pessoal, vamos analisar mais uma curiosidade e até estranheza aqui nessa sériezinha Análise Crítica, né, do Novo Testamento. Agora eu quero falar sobre Jesus e a figueira, né? Que é muito engraçado nessa passagem e as pessoas não notam também alguns detalhes. Segundo Marcos, né, que seria o relato mais antigo, né, acredita-se, Jesus amaldiçoou uma figueira, né, simplesmente porque não estava na época de dar frutos. Prestem bem atenção no texto, ó. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ou seja, eram pessoas humanas, saíram de algum lugar. Quem? Jesus e os apóstolos, tá? Vocês vão entender porque que eu estou grifando isso daqui. Teve fome. Então, Marcos está dizendo que essas pessoas saíram e Jesus teve fome. Então, é uma pessoa humana e um episódio que Marcos está relatando, correto? E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela achava alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Por quê? Porque não era tempo de figos. Então a figueira é óbvio, se não é época de dar figo, não vai ter figo nenhum. E aí o que Jesus faz? E Jesus, falando, disse à figueira, o que é bem estranho, né? Até Jesus falando com uma árvore, mas tudo bem. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então aqui todo mundo conhece essa passagem que Jesus está amaldiçoando uma figueira, porque ele estava com fome, ele, uma pessoa real, segundo Marcos, e não era época de figos. Aí ele fica com raiva e amaldiçoa a figueira por isso. Correto? Então, segundo Marcos, o relato mais antigo, o próprio Jesus estava com fome, ficou com raiva e tal, e ele amaldiçoou porque não estava na época de figo. Além disso ser um absurdo, sabe, você amaldiçoar uma árvore porque não está na época dela dar frutos, porque se Deus fez tudo perfeito, é claro que certas árvores vão ter o tempo certo, né, de dar seus frutos. Isso também é proibido pela Torá. Aqui, ó, você vê aqui em Levítico 26, 3, 4. Se andardes nos meus estatutos e guardardes o quê? Os meus mandamentos, os mandamentos da lei de Deus, a Torá, e os cumprirdes, então eu vos darei o quê? A chuva ao seu tempo. O que Deus, que seria supostamente o pai de Jesus, estava dizendo? Queria dar chuva no tempo certo. Se não é época de chuva, não vai chover e pronto. E a terra dará a colheita também ao seu tempo. Se é época de dar fruto, se não é época de colheita, não tem como você plantar hoje e já querer colher. Isso não existe. E a árvore do campo dará o seu fruto, também no seu tempo. É isso que está escrito na Torá. Então não existe isso. Se não era época de figos, não tem porque você amaldiçoar uma coisa, porque ela está cumprindo a lei de Deus, a lei da natureza. Isso é absurdo. Aí, de acordo com a Bíblia também, os justos são comparados com a árvore que dá o fruto no seu tempo. Está aqui no Salmo 1, versículo 2, 3. Ó. Sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua Torá medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, os justos são comparados com árvores que dão fruto no tempo certo. Então, é completamente absurda essa passagem, né, da maldição da figueira. Tudo bem, vamos continuar. Aí o que acontece? Mateus, que vem depois de Marcos, na ordem cronológica, e Mateus, para quem não sabe, ele é considerado o evangelho mais judaico, né? Inclusive, eu vou chegar em Mateus ainda, depois quando a gente acabar aqui com Marcos. Mateus percebe, né, esse absurdo, né, e ele tenta corrigir um pouco a narrativa, omitindo que não era tempo de figos. Aqui está a narrativa de Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao 21, e vocês podem ver que Mateus não menciona essa frase que Marcos disse, ó, que não era tempo de figos. Por que Mateus não omitiu essa frase, Ronaldo? Porque se tivesse só o evangelho de Mateus, vamos supor que não houvesse o evangelho de Marcos, nós jamais saberíamos desse detalhe, que a árvore, que a figueira secou, ela foi amaldiçoada, porque não era a época certa dela dar frutos. Então, se não tivesse o evangelho de Marcos, talvez fosse até o que Mateus tinha em mente, as pessoas não iam saber, ninguém ia anotar esse equívoco aqui. As pessoas iam falar, Jesus fez isso na época de figos. É só uma analogia com Israel, amadinho, porque a figueira representa Israel. Era só isso que as pessoas iam entender, correto? E Lucas também percebeu esse absurdo aqui da narrativa de Marcos, provavelmente, né, utilizando Marcos como base. E olha o que Lucas faz, ele transforma toda essa narrativa aqui numa parábola. Aqui, ó. E dizia esta parábola. Então já não é mais um episódio real. O que Mateus e Marcos falaram aqui, que era Jesus mesmo, que saiu de algum lugar com seus apóstolos, e ele teve fome, já se transformou numa simples parábola, no Evangelho de Lucas. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não o achando, disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente.
E respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque. Se não der fruto, ficará, e se não der, a gente manda cortar. Aí algumas pessoas argumentam que essa história não é a mesma. Eu vou chegar lá também. Ó. Mas dá para perceber que é a mesma história, só que aqui em forma de parábola. Lucas praticamente pegou a mesma história e transformou numa parábola. Enfim, só que as pessoas que argumentam que não é a mesma história, que aqui seria uma outra parábola, que Lucas omitiu aquela parte da figueira e contou uma parábola que é levemente parecida com a história real ali do que Jesus teria feito, nós teríamos um outro problema ainda. Por que Jesus contaria uma parábola sobre um homem que queria fazer exatamente o que ele fez? Porque aqui nessa parábola, vamos supor então que não é a mesma história. Tá bom, não é a mesma história. Jesus está falando de um homem que queria cortar uma figueira porque ela não tinha frutos. E aí o que cuidava lá da vinha, ele pede para o senhor, dono da vinha, para ele ter um pouco mais de paciência. Calma, ainda não é o tempo certo. E o dono da vinha entende, fala, tá bom, eu vou esperar mais um pouco. Então vocês estão entendendo? Aqui o cara que queria cortar a figueira por não dar frutos, ele é retratado de forma negativa, como uma pessoa ruim, impaciente, que quer cortar uma figueira só porque ela não deu fruto. Então, se não é a mesma história, por que Jesus conta uma parábola de um homem negativamente que estava fazendo o mesmo que ele fez ali segundo Mateus e Marcos? Não teria lógica. É o mesmo que ele contar uma parábola, um homem ressuscitou um morto, sabe, e curou um cego, e era um homem mau. Não teria lógica, então ficaria completamente sem sentido. E só para finalizar o vídeo, essa passagem da figueira também, para quem não sabe, ela é uma analogia com Israel. Provavelmente o autor mais antigo, Marcos, tinha em mente que Israel não estava dando seus frutos, né? Porque eles não aceitaram o Jesus, aquela história toda que vocês conhecem. Então Jesus amaldiçoou Israel. Seria uma coisa até meio antissemita do autor original. Mas estranhamente Mateus tenta dar uma corrigida aqui omitindo essa frase, e Lucas já transforma tudo isso aqui numa simples parábola de Jesus. Ok? Paz a todos.